Fala pessoal, Spider aqui mais uma vez. Nesse vídeo temos parte de uma aula gravada em que abordo aspectos genéticos do câncer, enfatizando o ciclo celular e sua regulação. Se você quer saber mais sobre o desenvolvimento do câncer, os principais genes associados a esse processo e os mecanismos envolvidos, é só ficar comigo que é logo após a vinheta. Vamos lá! A imagem aqui era mostrar a vocês assim que o principal complexo que regula o ciclo celular, ele é regulado assim por vários mecanismos diferentes. Quando a gente traz isso para um contexto, né, do ciclo de vida da célula, tem aqui nessa imagem as fases do ciclo celular, né, a fase G1, a fase S, a fase G2, a própria mitose. Eu tenho aqui todas essas fases sendo reguladas por vários desses complexos ciclina CDK diferentes. Ó, por exemplo, quem tem aqui o complexo aqui é o CDK4 ciclina D. Aqui é o CDK6 ciclina D. Aqui é o CDK2 ciclina A. Aqui é o CDK1 ciclina A. Aqui é o CDK1 ciclina B, né? Por fora eu tenho a CDK2 ciclina E. Então eu tenho grupos de complexos ciclina CDK agindo ao longo de todo o ciclo celular para promover a sua ativação. E esses complexos, eles são influenciados pela ação de outras proteínas, como eu falei, que são os inibidores dos CDKs. E, mais uma vez, o P15, 16, 18, 19, 21, 27, 57, foram aqueles que eu mencionei lá anteriormente. Basicamente, assim, para o ciclo celular, para a célula parar em G1, é só eu não ter a formação desse complexo aqui. Se eu não tiver atividade de ciclina D, CDK4, por exemplo, o ciclo celular fica parado em G1. Então, assim, a maioria das nossas células que não estão fazendo atividade de divisão celular, na atividade mitótica, elas estão em G1 ou G0, né, que tem essa fase também. E isso acontece porque elas não estão formando aqui ou não estão tendo a atuação do complexo CDK4 ciclina D. E o mesmo raciocínio se aplica para essas fases aqui. Então, eu vou precisar desses complexos irem sendo formados ao longo do ciclo celular para ele ir progredindo. O que esses complexos fazem, né? Que eles progridem para o ciclo celular. Então, a gente vai ver que essas fosforilações que esse complexo ciclina CDK faz vai ser sobre proteínas, sobre fatores de transcrição que vão lá no genoma, lá no DNA, e vão transcrever genes que promovem o ciclo celular, ou promovem a progressão do ciclo. Por exemplo, aqui, a gente vai ver aqui, ó, de fase G1 para S, eu vou começar a sintetizar aquelas proteínas que vão fazer a replicação do DNA, que é a DNA polimerase, a topoisomerase, a helicase, são aquelas enzimas que vão ser responsáveis por fazer a cópia do material genético, que acontece na fase S. Então, essas enzimas elas só vão surgir na célula quando o complexo ciclina CDK4 estiver ativo para poder ativar os genes que vão, as proteínas que vão transcrever esses genes. E, claro, tem um longo processo de regulação envolvendo todas essas enzimas, esses complexos ciclina CDK. Esse complexo, ele só tem poder de trazer a célula até esse ponto aqui, por exemplo, tá vendo? Então aqui, deixa eu explicar para vocês complexo por complexo. Então, a ciclina D, ela vai ser muito associada à capacidade que a célula precisa. Aqui vocês estão vendo aqui como se fosse uma barreira, e é de fato uma barreira que a gente chama de ponto de checagem, ou checkpoint. Nesse local, ou ponto de restrição também, dependendo da referência bibliográfica. O que acontece nesse momento? A célula, ela para o ciclo celular para tomar, de fato, uma decisão. Vou ou não dividir? Porque, assim, uma vez que a célula decide entrar na fase S, entrar no ciclo para avançar para a mitose, não tem volta, não tem como ela desfazer isso, não. Se ela fizer a replicação do material genético, ela só tem dois caminhos. Ou ela vai dividir, ou ela vai morrer. E a gente vai ver lá na frente que, dependendo da situação, a célula tem um mecanismo que ela pode induzir a morte celular para evitar
de fazer a divisão celular desde que o DNA da célula seja mutado. Isso daqui, esse ponto de checagem, é um ponto de verificação. A célula meio que ela vai ter vários mecanismos sensores, né, que vão, por exemplo, verificar se tem espaço para ela proliferar. Por exemplo, o tecido epitelial, as células são bem justapostas. Então, um estímulo para fazer a célula epitelial proliferar é exatamente a falta de contato com células vizinhas. Então, quando a gente tem um corte, por exemplo, na nossa pele, né, ou nas mucosas, vai ficar ali uma região onde houve a lesão que vai ficar sem células. As células vizinhas, elas naturalmente vão receber estímulos pela ausência de contato com células vizinhas, porque houve o corte, né, houve uma lesão, as células vizinhas morreram. Como tem espaço, essas células são induzidas a proliferar e acaba regenerando o tecido epitelial, por exemplo, quando tem esse tipo de lesão. E aí, quando uma célula encosta na outra, elas vão lá e param de proliferar, por exemplo. Essa proliferação só vai acontecer nas camadas basais aí do tecido epitelial. É a que renova o tecido epitelial ao longo do tempo. O contato, a presença de nutrientes, glicose, aminoácidos, o tamanho da célula e também há uma verificação do material genético, inclusive. O DNA tem que estar íntegro. Essa célula também tome a decisão de fazer cópia dele, porque se ele tiver mutações, essa célula vai tentar consertar essas mutações antes de fazer uma cópia de todo o material genético. Entenderam? Então, esse complexo ciclina-CDK, ele precisa superar, digamos, barreiras para fazer a célula progredir no ciclo. Tem basicamente 2 grandes momentos que isso ocorre, que é aqui, na divisão G1S, para passar de G1 para S, igual está mostrando aqui, e também tem outro momento que é de G2M, aqui do final de G1 e no final de G2, a célula tem essas barreiras, que é o momento ali que a célula precisa conferir. Ela faz conferências tanto aqui quanto aqui, para saber se está tudo ok para ela ir para a próxima fase. Então, aqui, ó, a gente pode a D, por exemplo, ela vai ser importante para a célula conseguir transpor essa barreira do ponto de checagem. Quando todas as condições forem favoráveis, a ciclina D vai se associar com as CDKs 4 e 6, e aí vai promover a passagem do ciclo celular de G1 para S. Só que aqui em S, eu vou precisar de outras proteínas, que são as proteínas, por exemplo, como eu falei, a DNA polimerase, helicase, topoisomerase, as SSBs, aquelas proteínas que fazem toda a replicação do DNA acontecer. Aí, nesse caso, eu vou precisar que, para traduzir essas proteínas, eu vou precisar do complexo envolvendo a ciclina A. A ciclina A, ela compromete a célula com essas enzimas da fase S. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, a ciclina A, que se liga com o CDK2 e 1, essa ciclina A, ela age aqui nessa fase S, principalmente, né, comprometendo a célula com a replicação do DNA. Além da ciclina A, eu tenho também, nessa mesma fase, a ciclina E, né, que tem essa mesma missão. Eu diria mais que a ciclina E ela é mais inicial, a ciclina A é mais final, na síntese de DNA. A ciclina E ela começa a ser produzida um pouco antes. Então, ela que vai mais produzir, ativar essas enzimas, e a ciclina A é mais no momento mais tardio mesmo, para finalizar a síntese do DNA. Aí, depois que termina a síntese de DNA, a célula entra em G2, aí quem vai comprometer a célula para ela iniciar a mitose vai ser a ciclina B. Eu preciso ter a ativação da ciclina B, aqui, com correspondente CDK1, para que ela transponha aqui para a fase M, e aqui na fase M eu vou precisar de outras proteínas que vão passar a ser produzidas a partir da atividade do complexo ciclina B CDK1, que vão ser proteínas da fase de mitose, que vão influenciar aí a anáfase, as fases da mitose, né, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. De uma forma geral, vão ocorrer na mitose até a divisão celular ser concluída. O ciclo celular, basicamente, então, eu quero mostrar para vocês é isso. Ele é regulado por esse complexo, que ele muda a cada fase, e essa regulação vai ter muita participação aqui, por exemplo, né, dos inibidores de CDK, que vão ficar parando, tentando frear esse ciclo. São mecanismos de regulação, de controle,
e é para ficar realmente bloqueando a atividade desses complexos para evitar que a célula fique dividindo de forma descontrolada. A gente sabe, a característica do câncer vai ser a divisão celular autônoma. Quer dizer, a célula não depende de nada para ela proliferar. Então, no momento em que a célula adquire autonomia de proliferação celular, é o momento em que ela pode ser considerada, então, uma célula neoplásica maligna. Então, nesse contexto, a célula neoplásica, melhor dizendo, ela vai ter autonomia de crescimento, né, de proliferação celular. Isso vai ser conferido, muitas vezes, pela atividade aumentada desses complexos e reduzida dos seus inibidores.